Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, é inacreditável, depois de tudo que aconteceu, esse cara vem citar o São Paulo, ele vem colocar o São Paulo no meio da história, mas a Leila Pereira colocou ele no lugar dele, e nós vamos falar disso aqui nesse vídeo. Tem também nova entrevista do Júlio Casares, um provável São Paulo com mais baixas que eu vou trazer aqui pra vocês, que infelizmente na São Paulo tem mais baixas no elenco pra enfrentar o Fluminense. Tudo isso e muito mais, vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá uma moral, e hypem o vídeo também, que isso dá uma moral. Galera, é inacreditável. O Palmeiras acaba de perder o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, né? Muito porque o Abel abriu mão, sim. Na verdade, eu te digo, não perdeu ainda. Matematicamente não, mas o Flamengo precisa de um empate, está um empate com o Ceará para ser campeão. Então, muito provavelmente, o Flamengo será o campeão brasileiro de 2025. E o Palmeiras, o Abel, estaria em uma condição muito melhor caso ele não tivesse poupado o time inteiro, os 11 titulares contra o Grêmio. O Palmeiras, digamos que em um cenário bem favorável, tivesse ganhado do Grêmio, o Palmeiras ainda poderia estar na briga do Brasileiro, mesmo mediante a final da Libertadores. Só que ele optou por poupar os jogadores para a final e simplesmente abriu mão. Não vamos saber se se foi uma decisão do Palmeiras, se foi uma decisão do Abel. O que aconteceu para uma decisão tão importante? Acontece que Palmeiras perdeu e aí teve mais uma coletiva patética desse ser humano que pra mim é minúsculo, tá? Pelas declarações, pelas falas dele. Teve a coletiva pós-jogo contra o Grêmio e o que ele fez? Ele terceiriza a culpa. Ele fala, né? Ele joga sempre na conta da arbitragem, deixando claro o tamanho, a grandeza dele. Galera, é o seguinte, se vocês entrarem aqui pra ouvirem falar bem do Abel, aqui eu não vou falar, tá? Eu não consigo. Pra mim, ele é um sujeito, uma pessoa minúscula, um técnico, que agora vai me doer falar isso aqui, mas o Palmeiras, ele é um time grande. O Palmeiras, ele é um time grande muito maior do que esse treinadorzinho, desse cara de quinta categoria que em várias interações mostrou ser um baita de um covarde. Quando as coisas não acontecem por conta da Leila, que organizou esse time e deu um super time para essa pessoa, infelizmente minúscula, para trabalhar, quando ele não consegue ganhar, ele joga para todos os outros lados. Ele é desagradável, mal educado, ignorante, inconveniente com várias pessoas, com vários outros profissionais, com várias outras pessoas que estão ali no meio quando as coisas não acontecem de forma favorável para ele. Então ele pra mim, covarde, e ele é minúsculo. Ele é minúsculo, tanto que ficou claro que ele não tem a grandeza do Palmeiras, porque o Palmeiras está em um baita de um momento, tá? Faz tempo que não ganhou nada, faz tempo que não ganha nada, faz tempo assim, né? Pelo nível de time, pelo cenário que aconteceu no futebol brasileiro hoje, o Palmeiras poderia estar ganhando até que mais, mas eu acho também difícil falar isso. Mas a verdade é que o Palmeiras está numa baita fase, com um baita de um time. Ele é um bom treinador, só que as atitudes dele mostram o quão ele é minúsculo na hora do vamos ver, né? E como a Leila é grandiosa. Acredito que a maioria viu, ele teve a pachorra de vir falar aqui que aquele jogo contra o São Paulo, aquele roubo histórico, aquele roubo escandaloso, caso de polícia, ele veio falar que aquilo ali mudou a arbitragem pro Palmeiras, como se aquilo ali tivesse sido fator preponderante
para a queda de desempenho do Palmeiras. Então é de uma covardia extrema e toda a mídia tá repercutindo isso de forma deplorável por essa fala e essa atitude do Abel Ferreira. Todo mundo já viu, né, que a arbitragem, naquele caso contra o São Paulo, eu acho que foi, não é só porque eu sou São Paulino não, mas teve um asterisco ali, né? Teve um destaque ali porque foi muita canalice, né? O cara nem ia olhar o VAR. Porque todas as rodadas basicamente tem um erro. Todas as rodadas tem alguém sendo beneficiado e sendo prejudicado. O São Paulo já foi muito prejudicado e já foi beneficiado pela incompetência. E hoje dá para olhar um cenário macro que estão todos os times sofrendo por essa incompetência na arbitragem, né? Só que eu acho que dá para dar um asterisco, porque o cara não chamar o VAR nenhuma vez, para expulsão do Andréas Pereiras, pro pênalti do Alan, o Gustavo Gomes, que poderia ter sido expulso em qualquer momento do primeiro tempo ou do segundo tempo, cotovelada, pisão, jogador violentíssimo o jogo inteiro. Aí o cara nem chama o VAR. Então eu coloco um asterisco sim para uma palhaçada, por uma coisa muito duvidosa em relação a essa arbitragem do Rabão Abate-Amel. Agora, o Abel Ferreira vir falar que mudou em relação a isso, né? Que a arbitragem mudou pro Palmeiras depois desse jogo, e aí ele começa a falar de STJD, mas fazendo de forma muito... dando uma desculpa muito patética para a queda de desempenho do time dele. Que é um baita de um time, que é um baita do elenco. Mas aí o cara, pra fazer isso, pra fazer esse joguinho de tipo, tô abraçado com o meu time, não é culpa nossa por nós termos poupado ou por perder o brasileiro, nós vamos pra Libertadores aqui agora, só que foi culpa da arbitragem? Simplesmente atitude deplorável que mostra o tamanho da pessoa, né? Mostra o tamanho de gente, de tipo de gente que nós estamos lidando. Só que... aí a conversa foi pra gente grande, né? A conversa foi pra cima dos adultos, pra Leila Pereira, que é quem fez tudo isso, que é quem organizou o Palmeiras, que é quem realmente sabe de futebol, que dá um baile nesse bando de gente escrota, imunda, como os dirigentes do São Paulo, que estão parados no tempo, né? A Leila chega lá na hora do vamos ver e falou, não, acabou com o Abel Ferreira. Acabou ao vivo com o Abel Ferreira. Falou, não vou terceirizar a responsabilidade, não é culpa da arbitragem. A Leila sabe tudo que tá acontecendo. Ela chega e fala, não é culpa da arbitragem, não irei terceirizar responsabilidade. A queda de desempenho do Palmeiras é culpa nossa. É de responsabilidade nossa. Ela acaba com o Abel Ferreira. Depois eu vou falar com ele e tal. Mostra quem realmente é o adulto, quem realmente é grande mesmo. Chega ali e fala, a culpa é nossa, porque ela tá vendo. E o cara é tão patético, né, que ele cita um jogo que ele foi beneficiado por uma arbitragem imunda, né, por uma arbitragem amadora, uma arbitragem que ela não dá nem pra levar em consideração, porque o árbitro, ele não conhece as regras básicas de futebol. O cara, ele cita um jogo que o Palmeiras perdeu moralmente, que o São Paulo ganhou e que os pontos não foram entregues. Então é assim, é patético esse cara vir falar agora. Pra mim, tá, ele joga sujo. Pra mim, ele joga sujo. É muito triste de ver. E o Felipe Luiz já sacou isso. Ele joga sujo. Ele traz... pra mim, ele é mal educado. Pra mim, ele é indelicado, grosseiro. Ele não é uma pessoa admirável. Pra mim, esse tipo de fala, esse tipo de atitude, que não é a primeira vez, mostra o tamanho da pessoa, né? Dá pra ver quem é pequeno, quem é grande, de verdade, nesses momentos cruciais. O Abel Ferreira... é um treinador, infelizmente, minúsculo, que no momento dele virar um cara grande, gigante, lendário, ele mesmo se apequena, né? Ele mesmo mostra o quão ele é fuleiro, né? O quão ele é minúsculo. E não precisa, né? Palmeiras ganhando tudo, super organizado, SAF. Te digo, Palmeiras não é SAF. Palmeiras é como se fosse uma SAF, galera. Palmeiras é aquilo que eu falo, no papel não é SAF, na prática, no dia a dia é tipo uma SAF, uma gestão muito profissional da Leila. É como se fosse uma SAF, o Palmeiras. É super organizado, um baita de um elenco, esse Vitor Roque.
E aí o cara chega e na hora do vamos ver faz isso, minúsculo. Ainda vem querer envolver o São Paulo, é minúsculo. E aí o Júlio Casares deu uma entrevista, eles estavam no evento lá, né? Galera, é o seguinte, Casares, me desculpa, tá? Qualquer coisa que você fale, se o Casares chegar pra mim e falar, esse copo aqui é preto, se ele chegar e falar, então, esse copo preto, com a tampa preta, com esse abridor de garrafa prata, eu vou desconfiar. Então, Casares, você pode estar falando a coisa mais óbvia, você pode estar falando o que eu tô querendo dizer com isso? Você pode estar falando a coisa mais óbvia, uma verdade. Eu não acredito mais em nenhuma palavra que saia da sua boca. E além disso, as coisas que você fala não me passam credibilidade nenhuma. Agora ele tá batendo na tecla. Espera pra ver o balanço esse ano. Espera pra ver o final da gestão em 2026. Espera, vão ter outros balanços. Temos que julgar no macro. Realmente 2025 não foi bom e tal. Pra mim, mais dos seus discursos irreais, inflamados, que nós vemos que não estão alinhados com as ações, as decisões e as atitudes que o São Paulo toma hoje, que tá em um cenário assim horroroso. Então, eu não tenho como repercutir. Tidico, eu queria chegar aqui e repercutir a coletiva, ou falas, ou entrevistas de nossos dirigentes, mas eu não tenho como repercutir algo que não significa nada. O que você fala hoje pra mídia, pra torcida, em nome do São Paulo, pra mim não significa absolutamente nada. Eu não acredito em uma palavra do que você fala e pra mim você e os personagens dessa gestão que eu espero que sumam do São Paulo não me passam credibilidade e confiança alguma. Desde uma ação, uma atividade pequena até as maiores. Eu não acredito nada, então não tem como eu repercutir comentários e falas que pra mim são patéticos, inflamados e irreais, que não condizem com a realidade do São Paulo. Mas esse vídeo aqui foi só esculacho, né, galera? Vamos falar de futebol? Tem uma provável escalação do São Paulo. Galera, na provável, eu tava abrindo aqui, ninguém sabe, tá? Eu também não sei, tenho uma ideia de uma provável, vou simplesmente jogar nomes aqui, vão comentando aí. E na provável tá o Luciano, só que acabou de vir a informação que o Luciano também não vai viajar. Ferreirinha e Luciano. Ferreirinha tinha uma chance de jogar contra o Fluminense, já era, e o Luciano tava escalado. O Luciano já era também. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho que é o Luciano. Vou achar aqui, um segundo. Ó, Luciano. O atacante Luciano, que sofreu um trauma na perna direita durante o duelo com o Juventude no último domingo, não participou do treinamento por conta de dores no local e permanecerá em São Paulo para tratamento. O Luciano também tá fora. Então eu não faço a mínima ideia de como é que o São Paulo vai. Nós temos uma ideia mais ou menos aqui pelos 1000 desfalques no São Paulo. Fora os suspensos, né? Quem que é? Rafael e Sabino? Rafael e Sabino estão suspensos, né? Olha lá. Yang no gol. Mike Ferrarese e Alan Franco. Cédric Soares, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Bobadilla e Patrick Lanza. Aqui tava Luciano e Tapia, só que a gente já sabe que foi atualizado. O Luciano não tá. Não tem o Ferreirinha. Meu Deus. Luca, né? É a chance do Luca. Será um Negruti na zaga? Será que ele vai manter os 3 zagueiros? Galera, a coisa não tá fácil, né? Eu não sei nem o que falar pra vocês. A gente precisa classificar pra Libertadores 2026. Precisa. Mas esse ano ele também precisa acabar, né? Esse ano ele precisa acabar. Esse ano precisa acabar. O São Paulo precisa classificar para a Libertadores 2026. Tem que ter uma grande reformulação, tem que ter mudanças, porque
infelizmente, do jeito que tá, não dá pra continuar. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.